Na reta final das eleições municipais, mais duas pesquisas da disputa pela Prefeitura de São Paulo. A Quest mostra que Ricardo Nunes tem uma vantagem de 9 pontos para Guilherme Boulos. E a Real Big Data traz o MDBista 11 pontos à frente do candidato do PSOL. E você vai ver também. Tragédia em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Homem de 45 anos mata pai, irmão e um PM e fere gravemente 9 pessoas. Atirador foi morto dentro de casa. Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, receberá a segunda maior usina de dessalinização do Brasil. A Polícia Civil estourou uma refinaria de drogas que funcionava numa residência alugada pelo crime organizado na Grande São Paulo. No local, os agentes encontraram entorpecentes misturados com super analgésico 100 vezes mais potente que a morfina. A polícia chegou até o local após uma denúncia anônima. Os 4 cômodos da casa em Ferraz e Vasconcelos eram usados para a preparação e distribuição de drogas. Os policiais flagraram kits crack, embalados mecanicamente. Para facilitar a queima da pedra pelo usuário, os traficantes adicionavam ao envelope plástico pedaços de palha de aço, tornando a droga ainda mais nociva. Os agentes também encontraram cocaína, maconha e ampolas de fentanil, que misturada a outros entorpecentes pode se tornar fatal. Utilizado para a confecção da droga. Esse analgésico virou uma pandemia nos Estados Unidos e chegou em São Paulo. Segundo o DENARC, Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, a substância causa dependência física. É apontada como a principal causa de morte por overdose entre pessoas acima de 50 anos. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Uma pessoa foi presa em flagrante. De Belo Horizonte prendeu o homem que estava foragido e publicou nas redes sociais um vídeo com ofensas racistas. Alessandro Pereira de Oliveira, de 36 anos, estava sendo monitorado por policiais e foi surpreendido na casa de familiares. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem alegou que não tinha intenção de compartilhar o vídeo com conteúdo racista. Alessandro fugiu da cadeia em março, quando conseguiu uma saída temporária e não retornou. Ele estava trabalhando de garçom e no final de semana postou um vídeo com ofensas racistas depois que uma cliente pediu que ele lavasse um copo que estava sujo. Maldita princesa Isabel que assinou aquela lei áurea para acabar com a escravidão. Ô, preto tem que entrar no chicote no tronco mesmo, tem conversa não. Tem que tomar água do vaso, essa desgraça. Alessandro Pereira de Oliveira soma outros 86 registros policiais e 4 condenações. Entre os crimes, ameaça, agressão, violência doméstica, psicológica e descumprimento de medida protetiva. Agora, ele também pode responder por ofensa ou racismo. Foi preso hoje mais um sócio do laboratório PCS Saleme, responsável pelo transplante de órgãos contaminados com vírus HIV no Rio de Janeiro. A justiça tornou réus todos os envolvidos no caso. Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira se apresentou à cidade da polícia por volta das 8h30 da manhã, mas encontrou a delegacia do consumidor fechada e foi embora. Ele voltou cerca de 20 minutos mais tarde, acompanhado por um policial. Os agentes haviam saído para cumprir o mandado de prisão expedido ontem pela Justiça. Matheus é sócio do PCS Lab Saleme e primo do ex-secretário estadual de Saúde, doutor Luizinho. Ontem a Justiça tornou réus os envolvidos em todo o processo. O pai de Matheus, Walter Vieira, sócio do laboratório PCS Lab Saleme, a coordenadora Adriana Vargas dos Anjos e os funcionários Jaqueline Iris Bacelar de Assis, Kleber de Oliveira Santos e Ivanilson Fernandes dos Santos. Eles são acusados de associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. Jaqueline ainda foi denunciada por falsificação de documento particular, porque apresentou um diploma falso de biomédica. Os policiais do DEIC fecharam uma fábrica que produzia cosméticos falsificados na zona leste de São Paulo. No local foram encontradas dezenas de galões contendo diversos tipos de substâncias. O material era envasado em embalagens idênticas às marcas de qualidade, principalmente para produtos para cabelos. Mais de 31 mil produtos foram apreendidos. 2 pessoas foram presas e vão responder por crime contra a propriedade industrial.
A Anvisa autorizou os testes clínicos no Brasil de um comprimido que promete combater 4 tipos de vírus da dengue. Essa é a segunda fase de estudos do medicamento, que também está em análise em países como Singapura, Malásia e Índia. Ao todo, 38 voluntários brasileiros de 3 estados, mais o Distrito Federal, devem participar da análise. O objetivo principal é avaliar a eficácia e segurança da medicação em pacientes infectados com o vírus da dengue. Até o dia 20 deste mês, o Brasil já registrou mais de 6 milhões de casos em todo o país, com mais de 5.600 mortes pela doença. Um homem de 45 anos sequestrou a própria família, matou o pai, o irmão e um policial e foi morto pelas forças de segurança em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Outras 9 pessoas ficaram feridas, 3 em estado grave, entre elas a mãe do atirador. Uma madrugada de terror. O atirador foi identificado como Edson Fernando Cripa, de 45 anos. A Polícia Civil Gaúcha trabalha com a hipótese de que o homem estava em surto quando fez os disparos. Laudos antigos apontam que ele já havia sido internado por 4 vezes devido a um quadro de esquizofrenia. Todos eles apontam no mesmo sentido, de um problema familiar, de um problema tanto dele quanto do pai e da família, de esquizofrenia, e mais os detalhes têm que ser apurados. A Raquel mora ao lado da casa em que foram feitos os disparos. Ela conta que precisou se esconder com a família no térreo para não serem atingidos. E aí foi tiro a noite inteira, muito tiro. Eram tiros, pareciam 100 tiros por vez. A nossa casa passou assim por bastante depredação, as nossas sacadas de vidro quebraram, o quarto do meu filho tem muito vidro, foram balas dentro do guarda-roupa, no guarda-roupa, quebrou então as vidraças, banheiro, e a gente teve que mudar de lugar. Esta vizinha chegou 10 minutos antes de iniciar a confusão. Eu cheguei em casa 10 para as 11. Peguei uma água gelada, fui pro quarto, fui, escovar dente, coisa. Começaram os tiros, 11 horas começaram os tiros. O Instituto Geral de Perícias esteve no local ao longo do dia e colheu materiais para uma futura análise. Centenas de tiros foram disparados e 9 pessoas ficaram feridas. Outras 3 morreram. Como todos viram, nós tivemos uma tragédia, mas se não fosse a ação da Brigada Militar, que se iniciou mais ou menos 10h30 e foi até hoje de manhã, nós teríamos um número ainda muito maior de mortos. A polícia foi acionada no final da noite de ontem pelo próprio pai do Edson. Ele informou aos agentes que ele estava sendo maltratada. Quando os policiais chegaram, eles foram alvejados. No chão, a gente até consegue ver os reflexos desse tiroteio que aconteceu ao longo da noite. Mais à frente, marcas de sangue de quem conseguiu sobreviver. Entre as vítimas fatais está o policial militar Everton Kirsch Jr., que estava na corporação desde 2018. Everton foi um dos primeiros a chegar no local da ocorrência e deixa um filho de pouco mais de 1 mês de vida e a esposa. As outras vítimas foram o pai e o irmão do atirador. Importante dizer que cada aproximação que era tentada pela Brigada Militar, nós tínhamos uma quantidade significativa de disparos contra os policiais militares. Edson Cripa tinha 2 armas cadastradas, uma delas junto ao Exército e a outra na Polícia Federal. O homem foi morto por disparos feitos por policiais durante a troca de tiros. As autoridades investigam agora a motivação para o crime. Qualquer um de nós sabe que no momento em que se der acesso a uma arma de fogo e a farta munição a uma pessoa com esquizofrenia, uma tragédia vai ocorrer. A pergunta não é se vai ocorrer, a pergunta é só quando vai ocorrer. A Polícia Federal prendeu o homem acusado de liderar grupo responsável por queimadas e desmatamento na Amazônia. A área atingida teria sido escolhida estrategicamente para dificultar a ação dos órgãos de fiscalização. 10 mandados judiciais foram cumpridos no Amazonas e em São Paulo. A Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis de todos os investigados.
Os danos ambientais podem chegar a 138 milhões de reais. As queimadas afetaram a qualidade do ar em várias regiões entre os meses de agosto e outubro. A crise hídrica no país, provocada pela emergência climática, torna o abastecimento de água um desafio. Para amenizar o problema da escassez de água potável, a cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, receberá a segunda maior usina de dessalinização do Brasil. Com pouco mais de 35 mil habitantes, Ilhabela é um dos destinos mais procurados do litoral norte de São Paulo. Além de ser um lugar tranquilo para viver, as belas praias e as belezas naturais atraem turistas de todo o mundo. O que, por um lado, é bom para a economia da cidade, por outro, impacta a demanda por água. Durante as férias, período de alta temporada, o problema aparece. É recorrente, né? Sempre acontece, falta d'água, principalmente no bairro Alto. Tem uma caixa d'água de 500 litros, não dá nem para o dia todo. Se ficar 2, 3 dias sem água, aí complica, né? O comércio também é afetado. Afetou porque a gente tem que usar copo descartável, né? Tem que manter um prato por pessoas, porque para evitar de sujar muita coisa, né? E até dispensamos funcionários para casa mais cedo. A gente fechar um comércio por falta de água é muito complicado, entendeu? Segundo dados do Instituto Água e Saneamento, cerca de 70% da população de Ilhabela é atendida por serviços de abastecimento, enquanto a média do estado é de 96%, um dos piores acessos ao produto, que é essencial. A gente não tem aqui uma represa, então toda a água que é levada para a estação de tratamento de água na Água Branca, ela vem dos córregos e a gente vive sempre uma expectativa na questão chuvas. Num período de seca, o volume de água dos córregos diminui muito e a gente tem dificuldade em obter essa água. Além disso, a questão da temporada de feriados. Durante a temporada e nos feriados, o consumo de água aumenta demais e muitas vezes a gente não consegue, com a captação que temos hoje, fornecer água para toda a cidade. Com a finalidade de ampliar a capacidade de abastecimento de água potável, o município receberá um projeto inovador, a construção da primeira usina de dessalinização de São Paulo. O mar que banha a ilha está a poucos passos de virar uma fonte de água potável para a população. A usina será construída neste terreno que foi desapropriado pela Prefeitura de Ilhabela. Será a segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas da dessalinizadora do estado do Ceará. A previsão é que ela comece a operar em 2026, beneficiando cerca de 7 mil famílias da cidade. Vou captar água do mar ou uma água que tenha salinidade alta. Vou usar uma bomba, para pressurizar essa água e ela vai então pressurizar nesse filtro. Você passa a água usando pressão e aí a água atravessa esse filtro e os sais não atravessam. A gente tem a água do mar, o sol vem e evapora essa água e depois ela condensa. No caso da osmose, a vantagem é que você consegue fazer essa separação com menor gasto de energia. É um sistema que tem um custo acessível para a população. A usina de Ilhabela terá capacidade de produzir até 30 litros de água potável por segundo, um aumento em 22% da oferta de abastecimento da cidade. A empresa responsável pela construção da obra já foi escolhida em processo licitatório realizado pela Sabesp, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Mas Ilhabela não é o primeiro arquipélago a adotar a medida. Em Fernando de Noronha, no Pernambuco, 65% dos moradores são abastecidos com água de dessalinização. Então a ilha ela era submetida a um rodízio relativamente severo por conta dessa baixa disponibilidade hídrica, né? Então, com a expansão, a gente conseguiu ampliar o atendimento de 2.000 pessoas para 10 mil pessoas mês. Então a gente precisa preparar o futuro de Ilhabela. Então a gente vai aprender com essa primeira estação. Eu imagino que nos próximos 30 anos teremos outras estações de dessalinização, também até nas comunidades tradicionais, para garantir água para a população de Ilhabela e para o crescimento que se aproxima.
Tá chegando. Faltam apenas 4 dias para o segundo turno das eleições municipais e alguns questionamentos, muitas dúvidas ainda persistem. O Giovanni César foi às ruas para tirar justamente essas dúvidas e tentar esclarecer os eleitores. 51 municípios, incluindo 15 capitais, voltam às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. Mas os eleitores ainda têm algumas dúvidas sobre o pleito. Eu queria saber se quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno, não há impedimento. O eleitor ainda tem prazo para justificar. Ela não votou e qualquer multa, se tem alguma multa para pagar, algo do tipo. Eleitores que não comparecerem e não justificarem ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de R$ 3,51 para cada turno de eleição a que não comparecer. O que acontece com quem não votou e nem justificou? Além do pagamento da multa, os eleitores que não comparecem para justificar e nem para votar ficam impossibilitados de obter certidão de quitação eleitoral. Este documento é necessário para tomar posse do concurso público, para tirar o passaporte pela primeira vez ou para renovar o seu passaporte, para fazer matrícula nas universidades. O eleitor deve ficar atento também às regras de comportamento nos locais de votação. O uso de celular, por exemplo, a dona Severina já sabe. A senhora entraria com o celular na cabine de votação? Não, isso é um absurdo, é uma falta de respeito. O uso do celular dentro da cabina de votação continua proibido. Então, o eleitor pode utilizar o seu celular para se identificar, inclusive com a via digital do documento de identificação. No dia da votação, o eleitor só poderá fazer a chamada manifestação silenciosa, ou seja, ele poderá usar um boné, uma camiseta ou até o adesivo do seu candidato colado na roupa, mas ele não poderá abordar outro eleitor para pedir voto, por exemplo, porque isso é considerado boca de urna e boca de urna é crime eleitoral. Então, não esquece. Será realizada das 8 da manhã às 17 horas. É importante a gente mencionar que os eleitores devem procurar confirmar a sua sessão de votação antes de se dirigirem aos locais de votação. Vamos conferir como foi a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, visitou o Instituto Social Nossa Senhora de Fátima, na Zona Sul de São Paulo. A entidade oferece cursos profissionalizantes. Segundo Nunes, se for reeleito, ele pretende ampliar os convênios com instituições que atuam na formação de jovens. A gente tem na nossa cidade coisas muito positivas, muito legais e que a gente precisa aproveitar e potencializar esse trabalho dessas entidades e faz com que ajude o trabalho deles e a gente faça um serviço da prefeitura melhor. Agora à noite, o candidato participa de um evento de conscientização sobre a importância do voto na região da Liberdade. Durante a manhã, Guilherme Boulos, do PSOL, caminhou pelo bairro Cantinho do Céu, na Zona Sul. Ele cumprimentou moradores e comerciantes. Eu estou pedindo para o povo de São Paulo a chance, a oportunidade de, junto com a Marta, representar essa mudança e colocar o recurso da cidade mais rica do Brasil a serviço de todos, não só a serviço de alguns. Depois, Boulos visitou uma barbearia na cidade de Ademar e, em seguida, conversou com moradores do Morro dos Macacos, que fica na mesma região. Ouviu reclamações sobre problemas nas estruturas de alguns imóveis e prometeu tomar providências caso seja eleito. Segundo a pesquisa Quest divulgada hoje, o atual prefeito Ricardo Nunes aparece na liderança da disputa por uma vaga à prefeitura da capital paulista. Ricardo Nunes, do MDB, tem 44% das intenções de voto. Na última pesquisa, divulgada na semana passada, aparecia com 45%. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, tem 35% da preferência do eleitorado, 2 pontos a mais que na pesquisa anterior. 19% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo e 2% não souberam responder. O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. E também foi divulgada uma nova pesquisa Real Time Big Data, também sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes aparece na frente de Guilherme Boulos.
Segundo o levantamento, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 51% das intenções de voto e oscilou 2 pontos para baixo em relação à pesquisa anterior, divulgada na semana passada. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 40%, 1 ponto a mais que no levantamento anterior. Aqueles que declararam que votariam em branco ou nulo somaram 5% e 4% não responderam ou não souberam responder. O Instituto ouviu 1.500 eleitores entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes deu prosseguimento hoje ao interrogatório de Domingos Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse é o 3º dia de audiência. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz mais informações para a gente sobre esse depoimento, né, Igor? Boa noite para você. E Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Rede TV News. Hoje, Domingos Brazão respondeu aos questionamentos da Procuradoria-Geral da República, órgão responsável pelas acusações dos assassinatos relacionados aos assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Durante o depoimento, Domingos Brazão confirmou que conhecia milicianos, entre eles Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho. Ele é considerado um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro e foi preso durante uma operação policial do estado. Durante mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou um documento no gabinete de Domingos Brazão, que trata da nomeação de Kátia Lenise Fontoura para um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio. Kátia, na época, era esposa de Fininho. Aos procuradores, Domingos Brazão disse que não mantinha nenhum contato com o miliciano, mas que o conheceu durante uma visita à comunidade de Rio das Pedras, em um evento político. Disse também que tinha medo dos traficantes, mas que era obrigado a falar com eles durante visita às comunidades. Brazão segue preso em uma penitenciária de Porto Velho, a capital de Rondônia. Os depoimentos devem ser colhidos até o fim dessa semana, até sexta-feira. Amanhã, quem deve ser interrogado é o delegado Rivaldo Barbosa. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Igor. O presidente Lula só deve voltar a despachar do Palácio do Planalto na próxima semana. Ele ainda não definiu se viajará a São Paulo no domingo, se virá para cá para o segundo turno das eleições. Lula se recupera de um acidente doméstico em que caiu e bateu a cabeça. De acordo com a primeira-dama, Janja, a viagem vai depender da orientação médica. O presidente deve continuar trabalhando no Palácio da Alvorada durante toda esta semana. Ontem, Lula fez novos exames para avaliar o ferimento na nuca. Segundo o Hospital Sírio-Libanês, uma nova avaliação deve ser realizada na sexta-feira ou no sábado. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse que a expectativa é de que o presidente volte à rotina normal de trabalho na semana que vem. O presidente está bem, trabalhando, mas vai ficar em casa até domingo. A gente vai resolver ainda se vai ou não a São Paulo no final de semana, conforme a liberação, orientação médica. Na segunda-feira o presidente volta a despachar no Palácio do Planalto, tá? Olha, um temporal agora à noite deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção. Pontos de alagamento foram registrados na capital paulista e o repórter Felipe Brosco tem mais informações ao vivo. Boa noite, Felipe. A gente estava esperando esse temporal na sexta-feira passada. Ele veio com algum atraso, mas provocou um estardalhaço, um certo estrago, né? Como está a situação agora? Pois é, chegou e chegou forte. Boa noite para você, Amanda, Augusto, para todos que nos acompanham. Bom, nós estamos aqui na zona norte da cidade de São Paulo, uma região que foi bastante castigada pela chuva desta tarde. Aqui é a Avenida Cruzeiro do Sul, uma avenida bastante movimentada. Olha só como é que está a situação da calçada aqui, completamente tomada pela água. Tem um ponto de ônibus ali também que está aí entre esse alagamento aqui. Não chega a prejudicar o trânsito, mas as pessoas que tentam entrar nesta rua aqui, a Rua Paulino, tem uma certa dificuldade. Também as pessoas não conseguem passar aqui por essa calçada que, como eu disse, está completamente tomada pela água. Olha, não foi só na zona norte de São Paulo, outras regiões, principalmente as marginais, zona leste de São Paulo também foi bastante. Uma UBS que fica...
Perdemos o sinal com o Felipe Brosco, mas deu para ver bem a situação de São Paulo e como foi a tempestade de hoje à tarde. Vamos então saber agora como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Igor, como é que fica a quinta-feira? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, quinta-feira ainda tem previsão de chuva, não só em São Paulo, mas em grande parte do país. A gente observa aqui no mapa que as temperaturas elas ficam acima dos 30 graus. E esse calor, junto com a umidade, formam as nuvens de chuvas carregadas. Por isso, pode chover a qualquer hora do dia. Olha, no sul do país, um ciclone extratropical, junto com uma frente fria, vai ser o responsável pela chuva forte e volumosa que pode vir acompanhada de ventanias no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Aqui na capital paulista, quinta-feira vai ser com tempo abafado, os termômetros marcando 29 graus de máxima, mas com previsão de chuva a qualquer hora. Na sexta-feira, 28, no sábado, 25 e no domingo, cai para 20 graus a máxima. No Rio de Janeiro, tempo abafado e também chove por lá, os termômetros marcando 38 graus amanhã. Belo Horizonte, 30 graus com previsão de chuva e Vitória no Espírito Santo, 33. No interior e também no litoral nordestino, o sol continua, por lá não tem previsão de chuva. Já na região norte e no centro-oeste, a chuva é forte e volumosa e ela também acontece a qualquer hora. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Muito obrigada, Igor. Obrigado, Igor. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou uma portaria que oficializa a demarcação de terra de 7 etnias indígenas em São Paulo. Ao todo, 18 mil hectares que ficam no Vale do Ribeira, região litorânea de São Paulo, foram reconhecidos como pertencentes a 7 etnias indígenas. O documento assinado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é considerado um passo importante para o processo de demarcação de terras no Brasil. Eu quero dizer que hoje nós estamos cumprindo não só um dever constitucional, mas também uma orientação do governo do presidente Lula. O presidente Lula, como já disse a ministra Sônia Guajajara e também o Paulo Cel, nos deu uma diretriz de realmente fazer o máximo de demarcações que pudermos e também depois processo que continua até a homologação por decreto do presidente da República. Mas nós estamos cumprindo também alguns preceitos e princípios constitucionais. O primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana. Os processos serão encaminhados agora para a Casa Civil, onde vão passar por uma nova análise jurídica. Depois, deverão ser homologados pelo presidente da República para que a posse das terras seja oficializada. Desde o início do governo, Lula já homologou 12 territórios indígenas no país. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fecharam um acordo sobre mudanças nas regras para as emendas de parlamentares no orçamento da União. O repórter Marcos Amoroso acompanhou o encontro e traz todas as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Como é que foi essa reunião? Olá, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Essa reunião aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal e contou com a presença, além dos presidentes que você já comentou, também do advogado-geral da União, o Jorge Messias, e do ministro Flávio Dino, que é relator das ações relacionadas a esse assunto no STF. Essa é mais uma etapa na elaboração de novas regras para o pagamento das emendas parlamentares. A gente lembra que o envio desse dinheiro está suspenso desde agosto, quando o ministro Flávio Dino entendeu que não havia critérios suficientes de transparência e rastreabilidade. Desde o bloqueio, as tensões entre o Congresso e o STF se acirraram, com parlamentares querendo, inclusive, aprovar propostas que limitam os poderes dos ministros. Pelo projeto em elaboração, haverá um número limitado de emenda das bancadas estaduais. As emendas PIX, que são alvo principal das ações do STF, deverão ser discriminadas pelas prefeituras e fiscalizadas pelo
nos tribunais de contas. Já as emendas de comissão serão destinadas pelos partidos e o texto também prevê que os dados estarão disponíveis no portal da Transparência. Uma nota conjunta que foi divulgada logo depois que a reunião acabou afirma que Executivo e Legislativo devem concluir já amanhã o texto de um projeto para a regulação da execução das emendas e que a proposta será analisada nas duas casas, Câmara e Senado, já na semana que vem. Ainda segundo essa nota, depois da votação, o relator no STF, o ministro Flávio Dino, vai avaliar a continuidade da execução das emendas e submeter o tema ao plenário da Suprema Corte. Já sobre as emendas do ano passado, dos anos anteriores, na verdade, ficou acertado que tanto o Congresso como o Executivo vão prestar todas as informações ao STF. E eu volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, obrigado. Você, Amoroso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje um plano de trabalho para a votação da regulamentação da reforma tributária. Serão 11 audiências públicas até o dia 14 de novembro e 2 sessões para ouvir governadores e prefeitos. O relator, senador Eduardo Braga, disse que o objetivo é fechar um acordo sobre as alterações no texto aprovado pela Câmara. A proposta que regulamenta a cobrança dos novos impostos sobre consumo recebeu mais de 1.400 sugestões de mudanças. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse hoje que as propostas de emendas à Constituição que limitam os poderes do Judiciário são parecidas com medidas da ditadura de Getúlio Vargas, na década de 1930. Durante a sessão no plenário do STF, Gilmar Mendes lembrou que a Constituição vigente no governo Vargas tinha o poder de cassar decisões da Suprema Corte. Eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional no momento em que a gente está vivendo. Veja, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais. Há, inclusive, 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando talvez de matérias de cláusula pétrea. Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37 de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia iniciou o transporte das urnas eletrônicas para distritos de Ribeirinhos de Porto Velho. 24 urnas eletrônicas foram transportadas para 6 comunidades do Baixo Madeira. Os ribeirinhos, a população, ela é uma população muito carente, então exigir que eles saíssem dos lares deles, das regiões deles, para vir votar em Porto Velho é inviável. Então, mais do que o dever da Justiça Eleitoral ir até eles. Cerca de 3.000 eleitores serão atendidos em 15 zonas eleitorais no Baixo Madeira. Isso é para garantir que todo mundo exerça a cidadania no próximo domingo. A operação conta ainda com juízes, servidores da Justiça Federal e policiais militares. O Ministério Público do Estado de Rondônia tem uma parceria com o TRE e ao longo das últimas eleições nós temos realizado esse trabalho técnico, auxiliando o TRE na parte da organização e transmissão dos dados aqui no Baixo Madeira. Nós temos uma equipe muito capacitada de técnicos que estarão fazendo a transmissão desses dados das localidades. Acabou as eleições, nós estaremos conectando ao sistema do TSE e fazendo essa transmissão dos dados. A Quest divulgou uma pesquisa de intenção de votos da corrida eleitoral em Belo Horizonte. O levantamento mostra o candidato Fuad Numan, do PSD, com 46% das intenções de voto, mesmo percentual do levantamento anterior. Bruno Engler, do PL, aparece com 40%. No primeiro levantamento, após o primeiro turno, ele tinha 37%, uma oscilação positiva de 3 pontos percentuais. Aqueles que declararam voto em branco, nulo ou que não iriam votar somaram 9%, indecisos 5%. A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.002 pessoas de 16 anos ou mais em Belo Horizonte nos dias 20 a 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Quest também divulgou a segunda pesquisa eleitoral de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza após o primeiro turno.
Na capital cearense, Evandro Leitão, do PT, tem 44% das intenções de voto. No primeiro levantamento, realizado no dia 18 de outubro, ele tinha 43%. Já André Fernandes, do PL, aparece com 42%. No levantamento anterior, tinha 43%. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Aqueles que disseram votar em branco, nulo ou que não vão votar, totalizaram 12%. E indecisos, 2%. A pesquisa Quest foi realizada presencialmente com 900 pessoas de 16 anos ou mais em Fortaleza entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E um produto altamente inflamável foi o que provocou um incêndio dentro de um apartamento em Valparaíso de Goiás, que matou 3 pessoas em agosto. A tragédia, que ocorreu há 2 meses, foi causada pelo uso inadequado de um impermeabilizante de estofados. Essa foi a conclusão dos investigadores. O caso aconteceu no dia 27 de agosto, neste apartamento, na cidade de Valparaíso de Goiás, a 45 quilômetros de Brasília. De acordo com as investigações, os donos do apartamento contrataram um serviço de impermeabilização de um sofá. O profissional utilizou um produto à base de solvente, que é inflamável. O laudo da perícia aponta que o incêndio começou entre a sala e a cozinha, 30 minutos após a aplicação do produto. Essas imagens, feitas por vizinhos, mostram que as chamas tomaram conta de todo o imóvel. Na tentativa de escapar do fogo, os moradores se jogaram do 7º andar. Luiz Evaldo Lima, de 28 anos, Graciane Rosa de Oliveira, de 35, e o filho recém-nascido do casal morreram com o impacto da queda. O senhor Renan, o prestador de serviço, ele agiu com negligência e imprudência. Ele se dispôs a realizar um serviço de impermeabilização de sofá, não observou as devidas cautelas e deu causa ao resultado incêndio e a 3 resultados de morte e ao resultado de lesão corporal com relação à senhora Maria das Graças. O profissional que usou o produto inflamável também se feriu, sofrendo queimaduras de 2º grau. Ele se recupera dos ferimentos em casa. A polícia vai indiciá-lo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal grave. A família das vítimas vai contestar o relatório e quer que o profissional responda por homicídio com dolo eventual, alegando que ele sabia do risco ao usar um produto perigoso. Nossa equipe procurou um técnico que também presta esse tipo de serviço. Ele fez testes com impermeabilizantes. Quando o produto é feito à base de água, não há risco de incêndios. O técnico coloca o produto na mão e acende um isqueiro, e nada acontece. Por outro lado, quando uma simples faísca entra em contato com um objeto que tem o produto à base de solvente... A gente, o Corpo de Bombeiros, também a Polícia Técnico-Científica, concluiu no laudo a necessidade de uma regularização técnica, né, de forma que a comercialização do produto seja feita só com pessoas qualificadas tecnicamente e não vendida de forma tão aleatória, de forma tão fácil na internet. Em Portugal, a morte de um imigrante africano durante uma operação policial provocou uma onda de protestos violentos. Manifestantes com rostos cobertos cercam este ônibus. Passageiros são obrigados a descer. O motorista é ferido. Era o início dos protestos em Amadora, cidade da região metropolitana de Lisboa. Em poucos minutos, o grupo ateou fogo no coletivo. Mais violência em Oeiras, também na Grande Lisboa. Moradores do bairro Portela registram outro ônibus incendiado. O veículo colide contra uma casa e alguns carros. Em Cova da Moura, manifestantes bloquearam ruas e tacaram fogo em lixeiras. A situação ficou ainda mais tensa com a chegada da polícia. Dezenas de vias ficaram em chamas. Houve até troca de tiros entre agentes de segurança e algumas pessoas que protestavam. Policiais tentaram abordar um homem de capuz. Foram atacados com pedras. Na cidade de Sintra, homens encapuzados roubam e incendeiam vários carros. Este posto de combustíveis virou alvo.
Mas a polícia agiu rápido e conseguiu conter as chamas. As manifestações começaram na madrugada de segunda, depois que um imigrante africano foi baleado e morto pela polícia durante um bloqueio. As autoridades dizem que ele tinha uma faca e resistiu à abordagem. Algumas associações de direitos humanos acusam os policiais de agirem de maneira preconceituosa. Nestas imagens, Odair Muniz, de 43 anos, de Cabo Verde, aparece caído no chão baleado. Os agentes que participaram da abordagem respondem a um morador, que já chamaram o socorro. Mas o homem não resiste, tem parada cardíaca e morre no local. Um processo administrativo foi instaurado para apurar o que houve. Os policiais podem responder por excesso de legítima defesa. A polícia reforçou o efetivo em 8 regiões da Grande Lisboa. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais a partir das 7h05 da noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nessa quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã.